Oi pessoal, tudo certo? Meu nome é Marco Antônio e esse aqui é mais um vídeo da série de vídeos resolvendo a apostila de AutoCAD que vocês estão tendo acesso nesse semestre. Esse aqui trata-se do exercício 5. A gente já tem vídeos do exercício 1, 2, 3 e 4. Se vocês ainda não fizeram esses exercícios, para esse vídeo, volta lá, façam os 4 exercícios e depois vem para cá para fazer o exercício 5 da apostila. Se você tiver qualquer dúvida, não esqueça de deixar no comentário aqui desse vídeo. Não esqueça de seguir esse canal e deixar o seu like, que vai me ajudar bastante. Então vamos lá para mais um vídeo. Então vamos lá, vocês estão vendo aí na tela de vocês do que trata o exercício 5. A gente tem um bloquinho que vai estar em perspectiva e eu vou gerar as 3 listas ortogonais desse bloco. Tranquilo até aí? Então eu estou aqui com o meu AutoCAD aberto, lembrando que eu estou utilizando o AutoCAD 2026, mas fiquem livres para utilizar o AutoCAD que vocês tiverem instalado no computador de vocês ou no laboratório, certo? Aqui do lado esquerdo vai ter o meu gabarito e do lado direito eu vou fazer o meu desenho. Qual é a dica principal desse exercício? Não se esqueçam que eu preciso fazer 3 vistas ortogonais. As vistas ortogonais já estão aí cotadas, certo? Que são a vista frontal, vista superior e vista lateral. A vista em perspectiva eu não quero que seja feita, tá? Apenas essas 3 vistas. Qual a outra informação que ela é importante? Uma vista ajuda a outra para o processo de entendimento. Vocês vão ver o que eu estou falando, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é uma linha, vou utilizar o comando line, vou dar um enter e vou colocar aqui embaixo uma linha com a medida de 40, 40, enter. E vou dar um ESC. Prontinho, tenho aqui essa minha primeira linha. Agora eu preciso saber a offset da altura dessa linha. Eu não tenho essa informação, professor. De fato, na vista frontal a gente não tem essa informação, mas na vista lateral, que está literalmente do lado na nossa vista frontal, a gente tem essa informação, que é a altura de 10. Então eu vou utilizar aqui o offset, enter, 10, enter. Vou clicar nessa linha e vou subir. ESC para sair do comando. Agora eu vou fazer as linhas que estão na vertical, com a medida de 30. Vou digitar line, enter, vou clicar nesse ponto e vou subir. Vou colocar a medida de 30, 30, enter. ESC para sair do comando. A mesma coisa vai acontecer do outro lado. Line, enter, vou clicar aqui na parte de baixo, vou subir e vou colocar a medida de 30, 30, enter. Prontinho, eu já tenho aqui as minhas linhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o meu arco. O comando arco a gente já viu lá na atividade 2, que a gente vai recuperar agora para o exercício 5, certo? Então eu tenho aqui o meu arco, vou clicar aqui no meu arco e vou colocar no Center Start End. Eu prefiro esse, por quê? Porque se tiver algum erro, esse comando ele vai denunciar pra gente. Então eu vou clicar aqui Center Start End. Eu consigo determinar o centro disso aqui? Não consigo. Então qual é o comando que a gente vai utilizar para determinar um centro que eu não tenho? M2P. Então eu vou digitar M2P e vou dar um Enter. Clico no primeiro ponto, no segundo ponto, e aqui vou iniciar o meu desenho. Vou clicar aqui, ó. Prontinho, já tem um arco que está sendo desenvolvido. O arco, ele iria terminar aqui, mas o sentido do arco está correto? Não, porque esse arco deveria ser para cima. Como é que eu faço para inverter o arco? É no teclado, botão CTRL. Vou clicar no meu botão CTRL, ó. Cliquei, ele subiu. Estão vendo? Vou clicar mais uma vez para fixar esse arco. Cliquei aqui, prontinho, consegui colocar o meu arco. Finalizei? Ainda não. Por quê? Porque tem um pequeno detalhezinho nas laterais, essas linhas contínuas, que isso ainda me interessa, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Essa informação a gente vai ter aonde? A gente vai ter na junção da vista frontal com a vista superior. Esse lado inteiro aqui não tem 40, que a gente viu. Vamos medir aqui, ó, pra gente ter certeza. Medir, tem 40, está exato. Vamos visualizar lá embaixo. Vocês estão vendo que tem uma circunferência? Essa circunferência não tem raio 15? Se ela tem raio 15, qual é o diâmetro dela? 30, né? Então, a gente vai fazer 40 menos 30, 10. Se eu tenho duas laterais, 5 para cada lado. Ou seja, eu vou dar um offset de 5, Enter. Vou clicar aqui para a direita e aqui para a esquerda.
Prontinho. Vou dar um ESC para sair do meu comando. Vou selecionar essa linha horizontal superior. E eu vou dar aqui comando aqui para conseguir limpar. Trim, de cortar. Trim, Enter. Vou selecionar essas duas linhas. Prontinho, apaguei. Para sair do comando, ESC. Prontinho, terminamos o nosso primeiro desenho de 3. Agora nós vamos fazer o desenho da lateral. Tranquilo? Então vamos lá para as informações que são as informações necessárias. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a linha que vai estar na vertical, correto? Qual é essa informação? Eu vou vir aqui com o meu line, vou dar um Enter, vou clicar aqui e fazer a linha que está na vertical. Qual é a dimensão dessa linha? A gente consegue utilizar o desenho anterior como base ou a mesma interpretação do desenho. Essa medida tem a medida de 50, que é 30 que está na vertical, mais o raio, certo? Então eu vou digitar 50 e vou dar um Enter. Terminei aqui, venho com a minha linha para a direita e vou digitar a medida de 10. 10, Enter. Vou descer com a minha linha aqui e eu vou vir aqui com a minha matemática de novo. Eu não tenho 50 de altura, 50 menos 10, 40. Então eu vou digitar 40 e vou dar um Enter. Prontinho, tenho a minha linha que vai estar na vertical. Qual é a outra informação que eu preciso ter, que ela também é bem importante? Eu preciso entender até onde esse L vai, certo? E como é que eu vou descobrir isso? Verificando a vista superior. A vista superior, ela não tem como total 45, porque eu tenho 30, depois o raio de 15, tenho 45. 45 menos 10, 35. Então eu venho aqui, ó, com a medida de 35, vou dar um Enter. Prontinho. Eu desço com essa linha. Qual a medida que eu devo descer? 10. Mas não precisa nem colocar o 10, ó. Eu vou alinhando aqui, alinhei no 10, jogo para a esquerda, Enter, e ESC para sair, ou Enter ou ESC, tanto faz. Vocês vão conseguir sair do comando. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é a outra linha que também me interessa? Percebam que nesse L eu tenho a primeira linha que a gente já fez aqui, que é uma linha contínua. Eu tenho uma outra linha contínua aqui em cima e eu tenho uma linha aqui, ó. Vamos interpretar nosso desenho. A vista superior vai ajudar muito. Aqui eu tenho 10. Vocês estão visualizando que na vista superior eu tenho a medida de 20? Então, ou seja, ainda faltam mais 10. Vou vir aqui no Offset e vou dar um Enter. Qual é a medida que eu quero? A medida que eu quero é 10. Enter. Vou clicar nessa linha que está na vertical e vou jogar para cá. Vou dar um ESC para sair. E aí, o que é muito legal, que aí acaba sendo um outro comando, que é o comando Extend. Professor, para que serve esse comando? Assim como o nome diz, Extend, serve para estender. Tá vendo aqui o trim? Que vocês estão conseguindo visualizar? Se eu clicar aqui nessa setinha, tem o comando Extend, ou seja, eu vou estender uma linha até um outro ponto. Ele já está em determinada posição, mas eu quero estender ele. Se eu clicar aqui em Extend e clicar na linha, ó, o que vai acontecer? Ela vai atravessar. E é exatamente isso que eu quero. Vou dar um ESC para sair. Vou selecionar essa linha que está na horizontal e vou dar um Trim. Trim, Enter. Vou selecionar aqui e vou dar um ESC de novo. Prontinho, terminei o meu L. Terminamos agora o nosso segundo desenho. Vamos agora para o terceiro e último desenho, que ele é um pouquinho mais difícil, mas vocês vão ver que dá pra gente conseguir fazer esse desenho com tranquilidade, certo? Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Vou fazer um retângulo. Vou digitar REC e vou dar um Enter. Vou clicar aqui embaixo, arrastar com o meu cursor e vou colocar a medida de 20 por 40. Ou seja, a primeira medida é 40,20, Enter. Prontinho, temos aqui o meu primeiro retângulo. Vou selecionar o meu retângulo e vou dar um X de Explode. X, Enter. Prontinho. Coloquei o meu Explode para que a gente consiga puxar uma outra linha a partir dele, certo? O que eu vou fazer agora? Vou digitar Offset, vou dar um Enter e vou colocar a medida de 10. 10, Enter. Vou clicar nessa linha que está na horizontal para descer. Prontinho, já tenho aqui essa linha que é bem importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa circunferência menor, que tem como diâmetro 15. Perceba a simbologia. Essa simbologia da circunferência com um traço cortando é de diâmetro. Se eu tenho um diâmetro de 15, eu tenho um raio de quanto?
eu tenho um raio de 7,5. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou digitar circle. Circle. Vou dar um Enter. Vou colocar aqui no centro e vou estacionar o meu cursor. Assim que ele aparecer ali, o midpoint, eu vou jogar meu cursor para baixo. E agora eu vou colocar a medida. Qual a medida que eu vou colocar aqui? A medida de 30, que é o distanciamento dessa linha que está na horizontal até o centro da minha circunferência. A medida é 30 e vou dar um Enter. Posicionei. Agora o que eu preciso colocar? A medida do raio. Qual foi o raio que a gente viu? 7,5. 7,5 e vou dar um Enter. Prontinho, consegui colocar. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora a circunferência maior. Vou vir aqui de novo no Circle, vou dar um Enter, clico no centro dessa circunferência e arrasto. Aqui o raio já é de 15, ele já está me dando raio. Por isso que é tão importante a gente ficar atento às medidas e aos dados que estão sendo colocados. Vou colocar a medida de 15 e vou dar um Enter. Prontinho, já tenho aqui o raio de 15, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar, perceba, o meu desenho não tem isso aqui, não tem essa entrada. Ela tá vertical. Vou vir aqui com o meu line, Enter. Vou clicar aqui e vou jogar para cima. ESC para sair do comando, Enter de novo. Vou clicar aqui e vou jogar para cima. Agora é tudo limpeza. Por quê? Vou selecionar essa linha que está na vertical e essa linha que vai estar na vertical e vou dar um trim. Trim, Enter. Vou selecionar essa semicircunferência daqui e essa linha daqui. ESC para sair do comando. Prontinho, terminamos o desenho da vista superior. Então aqui nós temos os 3 desenhos do exercício 5, certo? Eu estou aqui com minha vista frontal, minha vista superior e minha vista lateral. O que é importante? Primeiro, não esqueçam de organizar o desenho. Precisa organizar o desenho corretamente. Segunda coisa, não esqueçam de nomear o desenho corretamente. Isso também é muito importante, para que a gente deixe um desenho o mais organizado possível. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário que eu respondo assim que eu puder. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E a gente se encontra agora no próximo vídeo resolvendo o exercício 6. Tchau, tchau.